Olá, tudo bem? Nos encontramos de novo, hein? Hoje, para a gente conversar um pouquinho a respeito do segundo dia da prova da Santa Casa. 10 questões de teste, em que a VUNESP, quem elaborou a prova da Santa Casa, partiu primeiramente de um poema, um soneto do Camões, e foram 4 questões sobre esse texto, exigindo um entendimento do texto, um texto difícil, um texto bem elaborado, Camões, né, século XVI, e cobrando, inclusive, um conhecimento da estética, né, sobre o próprio classicismo, a estrutura formal do soneto. Depois um textinho bem simples, falando sobre o naturalismo, texto bem batido, aqui não deve ter tido nenhuma dificuldade. Depois um trechinho de um conto do Machado de Assis, um conto muito interessante, chamado Pai contra a Mãe, mas que, na verdade, irrelevante o texto ser do Machado ou não, porque a partir desse texto foi cobrado uma questão de estilística, né, uma questão aqui da ironia, e 2 questões que visavam a interpretação do texto. Então esse miolo da prova aqui, tranquilo, não deve ter trazido nenhum problema. E para encerrar, um texto, esse sim, bastante elaborado, um trechinho do contrato do Rousseau. O texto é difícil, o texto exige um pouco de leitura, mas as questões, por sua vez, né, uma das questões era uma questão de voz passiva, então não era uma questão muito complicada, e a outra questão exigia um razoável entendimento do texto. Então o texto estava bastante difícil, mas não era uma questão muito complicada não. A prova teve as questões, né, para a gente não ficar comentando aqui uma por uma, algumas questões tiveram um grau de dificuldade bastante elevado, exigiram um bom conhecimento e um bom entendimento de alguns conceitos. Mas uma prova que não deve ter trazido grande dificuldade para um candidato bem preparado. Aliás, eu arriscaria usar um adjetivo para essa prova. Essa prova foi uma prova honesta, uma prova para ensino médio que cobrava um bom conhecimento e um bom entendimento de tópicos e de questões fundamentais do ensino médio. Tá ok? Grande abraço, então.